Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline, mentora de lideranças e também jornalista, trabalhando principalmente com comunicação organizacional, empresarial, enfim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre motivação e como motivar, né, na posição de liderança, motivar a sua equipe, sem necessariamente ter recursos, muitos recursos, digamos assim, para recompensar do ponto de vista monetário, necessariamente, tá? Então, o mais importante, para começar, é entendermos que motivação, ela deve ser intrínseca. O que quer dizer isso? Cada pessoa deve ser capaz de se automotivar, né? Ela precisa entender o seu mecanismo de recompensas, o seu sistema de recompensas. Porque se não for assim, um líder motivar a sua equipe é bastante difícil quando ele não consegue fazer com que as pessoas reconheçam o que vai ser recompensador para elas e como elas precisam agir, né, para alcançar essa recompensa. Falando de motivação de forma geral, nós temos que entender que a motivação está diretamente relacionada com a produção de dopamina, né, que é um hormônio, o hormônio da motivação, vamos simplificar, né? Eu não sou neurocientista, mas já estudei bastante sobre o tema e tem dois neurocientistas que eu uso bastante de referência. Um deles é uma amiga e colega, professora Renata Coura, e doutora, e o professor Andrei, que você deve encontrar aí nas redes sociais como professor Andrei mesmo, neurocientista, tá? E o que que eu aprendi com eles, né? Estudando esse sistema de recompensas. Que a motivação, ela vai acontecer quando você tem clareza da recompensa. E aí tem três aspectos importantes. Primeiro, saber o que aquele esforço, aquela ação que te tira da inércia, por alguma razão, pode ser uma inércia momentânea ou pode ser uma inércia residual aí, que está há algum tempo, você já está num ciclo inerte, vicioso, e você tem clareza do que aquele esforço vai trazer para você de recompensador. Que tipo de satisfação, de sensação de realização aquele esforço vai trazer para você. Você precisa saber em quanto tempo isso vai acontecer, né? Então, quanto tempo eu vou ter que me esforçar, quanto de esforço eu vou ter que colocar nisso até que a recompensa chegue. E tem uma outra questão aqui que pode acontecer da recompensa não chegar. Como que você vence essa dúvida, né? Esse medo, enfim. Bom, a dopamina, que é o hormônio da motivação, ela começa a ser produzida no momento que você toma consciência da recompensa. Então, a partir do momento que na sua mente tem a imagem ou uma verbalização, algo que represente para você aquela recompensa que você vai conquistar com um determinado esforço, nesse caso a gente está falando de trabalho, e pode ser qualquer tarefa do dia a dia que você tenha que realizar, e normalmente são tarefas que são desafiadoras. Então, assim, não são só tarefas, né? Tarefas são aquelas programadas que estão lá já no seu to-do list, e os desafios, que é o que nos tira da inércia, né? Que exige essa motivação, as mudanças, toda a nossa adaptação ao novo cenário, né? Que nós estamos vivendo, essas mudanças rápidas de comportamento, né? Das pessoas, do mercado, das empresas, enfim. Então, isso tudo exige de nós motivação, né? Então, a gente precisa saber o porquê nós vamos sair daquele padrão que nós estamos de ação automática e vamos nos esforçar para fazer algo diferente ou algo novo. O que que é importante nós sabermos também, e aí, tanto você como líder quanto como liderado?
Nosso cérebro funciona de 96 a 98% no automático. Funcionamento, tá? Não é 96 a 98% da massa cerebral que está no automático, mas o funcionamento, então as ações que ele realiza, né, as funções que ele realiza ali diariamente, de 96 a 98% delas estão automatizadas. E por que que isso acontece? Porque nós temos como princípio a lei do mínimo esforço. Então, o cérebro automatiza uma série de padrões, né? Funcionamento orgânico, de resposta emocional, de resposta até intelectual, ou seja, a gente formata uma resposta de acordo com as nossas experiências, a gente vai replicando isso à medida que os cenários e as condições são semelhantes. Sempre vai dar o mesmo resultado? Não necessariamente, porque pode ter alguma mudança aí no processo, mas ainda assim as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas reações acontecem, na maior parte das vezes, de forma automatizada. E isso é fundamental, porque o cérebro gasta em torno de 30% da nossa energia corpórea total, né? Então, imagina se ele gasta 30% e 96 a 98% está automatizado, imagina se tivesse automatizado só metade, 50%. Quanto de energia você precisaria para tomar decisões voluntárias, conscientes, né? Então, isso é necessário, é fundamental para nossa, para nós continuarmos existindo ao longo de mais tempo, né? Imagino eu. E só que esse padrão faz com que nós tenhamos mais dificuldade de mudar. Então, sempre que você começa a perceber o padrão de resposta automático e quer mudar aquele padrão, por quê? Porque aquilo já não está mais trazendo a mesma recompensa que trazia antes, ou porque aquilo, ao contrário, está te desagradando. Então, vamos dizer que você gosta de comer alguma coisa, né? Que seja pão. E aí você está lá há 30 anos, talvez 20, 40, sei lá, comendo pão. E aquilo te gera prazer. A partir de um determinado momento na sua vida, por uma série de razões, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas até pelo efeito acumulado dos anos que você consumiu aquele mesmo alimento, o seu corpo começa a rejeitá-lo de alguma maneira, por alguma razão. Pode ser uma série de razões diferentes, né? A maioria das pessoas desenvolvem, por exemplo, intolerância ao glúten. E aí tem questões de mudança também no trigo, que tem esse impacto nas últimas gerações, principalmente, né? Nos últimos anos. Independentemente disso, você está lá sempre comendo pão, e o pão é bom para você, e o pão ele gera para você satisfação, prazer imediato. Então, existe um link aí, né? Existe uma conexão neuronal, né, que se forma rapidamente todas as vezes que você tem vontade de comer pão, porque quando você pensa em comer pão, você lembra da recompensa prazerosa que é realmente colocar o pão na boca, sentir o sabor, né, mastigar e enfim, sentir os efeitos disso. Então, isso aí tá, a resposta é automática. Se você não fizer esforço algum para mudar, você vai continuar comendo pão e aquela sensação inicial continua sendo a mesma, até que a sensação, por exemplo, no estômago ou no sistema gastrointestinal de forma geral, já não é tão boa. Então, aí você começa a associar o pão não ao prazer, mas o pão à dor, ao sofrimento, ao desconforto. E à medida que essa percepção vai mudando, você tem duas opções básicas, né? Tem muitas opções, mas vamos pensar nessas duas mais simples para facilitar a nossa explicação, para ficar mais didático. Eu posso continuar comendo, ter aquela liberação inicial de dopamina, né, que é a expectativa da satisfação que comer pão me dá pelo paladar, ou eu posso
parar de comer, trocar, comer alguma outra coisa que eu sei que quando cair no meu estômago vai me dar muito mais satisfação, eu não vou ficar tanto tempo cansado, me desgastando para fazer a digestão daquele alimento e, por efeito acumulado, eu também vou ter mais saúde, mais bem-estar no dia a dia, uma boa alimentação mantém o nível de energia mais alto, foco, a estabilidade emocional, tem uma série de consequências, tá? Então, vamos dizer assim, essa uma decisão muito simples, então eu decido que eu não vou comer mais pão, eu passei por isso. E eu passei por isso e foi uma mudança que teve que ser gradual. Por quê? Porque tem um determinado momento que é um conflito mesmo, né, existe o desejo, que tem aquela expectativa da experiência do passado, que você tinha anteriormente, mas também tem a memória do desconforto que vem associado a essa experiência. E aí, com base nessas sensações, você tem que tomar uma decisão nova. Essa nova decisão, ela gasta mais energia, porque você precisa construir um novo padrão neuronal, você precisa construir novas conexões. Então, é como se você estivesse há muito tempo riscando lá no papel, no mesmo lugar, passando a caneta por cima, né? Por cima, por cima, por cima, até cavar um sulco ali no papel. E depois de um tempo, você decide que você não quer mais riscar ali, que você quer riscar em outro lugar. Só que o risco mais fundo, ele naturalmente vai ser a memória mais forte, né, do que esse risco mais raso. Então, você tem que insistir no risco raso até que o outro comece a deixar de ser reforçado e você consiga substituir um padrão pelo outro, tá? Um padrão de resposta, ou seja, você vai automatizar outro padrão de decisão e resposta, tá? Talvez não apague totalmente, dependendo da experiência, do tempo que você dedicou àquilo, dificilmente você vai apagar completamente aquela resposta neuronal que você tinha, né? Aquelas conexões. Então, às vezes acontece com pessoas que têm algum vício, por exemplo, seja um vício físico, né, tipo de cigarro, bebida, alimentação, qualquer coisa assim, seja um vício emocional, ou seja, você se acostuma e o seu corpo, a química do seu corpo, ela começa a reagir sempre da mesma forma a determinadas condições emocionais. Às vezes, inclusive, até ambientes tóxicos de trabalho, ou microgerenciamento por parte do líder, essa necessidade de controlar pode ser um vício, né? Você se vicia naquele padrão químico, né, do neurotransmissor que gera aquelas conexões que já estão pré-existentes ali, já estão preparadas para acontecer. Então, o que que acontece quando nós fazemos esse esforço? Nós gastamos mais energia, então o nosso cérebro vai sempre tentar voltar ao padrão anterior. Por isso que nós fazemos tanto esforço para mudar hábitos de muitos anos. E no ambiente de trabalho não é diferente. Então, eu falei da alimentação, que é uma coisa mais simples, acaba se aplicando de uma forma geral. Mas se você é um líder controlador, e se você tem o costume de ficar o tempo todo cobrando os seus liderados, é muito comum que você mantenha esse padrão se não fizer esforço nenhum. O que que vai te motivar a sair desse padrão? E que é uma coisa que, digamos assim, está sendo estimulada pelo próprio ambiente. Isso já não funciona mais. Ou seja, os liderados já não aceitam mais esse nível de controle. Não estou falando em todos os lugares, mas é claro que existe uma tendência, principalmente depois da pandemia, com o trabalho híbrido e remoto especialmente, que não, os liderados não aceitem mais esse nível de controle muito próximo, essa cobrança muito constante. E até por estar, às vezes, em ambiente remoto, acabam ficando mais ausentes da presença do líder para que isso realmente aconteça. Então, sendo assim, quando você vê que aquilo não está mais gerando o resultado que você queria, porque se você estava sentado
ou na mesma sala, ou numa sala próxima, ou próximo à mesa do seu liderado, e você podia passar pela mesa e perguntar: "Oi, e aquele projeto tal, tá andando? Falou com aquele cliente, não sei o quê?" Isso, primeiro, parece menos invasivo do que você mandar uma mensagem, a pessoa ter que parar para olhar e etc, né, assim, em ambiente remoto. E, ao mesmo tempo, é mais fácil para o líder fazer isso. É mais fácil conseguir uma resposta rápida, né. Agora, se ele tem que mandar uma mensagem e ficar esperando, gera muita ansiedade no líder, que tinha esse padrão de controle e agora não tem mais uma resposta rápida, e ao mesmo tempo gera uma pressão super alta no liderado, né, no membro de equipe, que está de repente num outro focado em outra coisa, né, ou resolvendo aquela mesma questão que ele foi cobrado, e aí no meio do no momento em que ele está resolvendo, ele recebe, por exemplo, uma notificação do líder cobrando aquilo que ele deveria estar fazendo, enfim. Então, quando isso acontece, fica claro que aquilo está gerando só mais tensão, pressão para os 2 lados, e muitas vezes isso gera ou algum conflito, ou uma desmotivação, um desânimo, ao invés de motivar, ao invés de ser, assim, tipo, uma provocação positiva, no sentido: "Ah, tá, ele pediu aqui, estou no mesmo ambiente, não tenho como, dizer que não vou fazer, vou pegar e vou fazer", né. Porque a qualquer momento ele pode passar pela sua mesa de novo, o líder, né, falando do ponto de vista do liderado. Mas por outro lado, digamos assim, ali ele sente a pressão e aquela pressão tem uma resposta mais positiva do que negativa, não quer dizer que ele também não fique, que não seja desagradável para o liderado isso, tá. Microgerenciamento é cada vez menos, recomendado. Mas se ele está à distância, né, seja um dia que, o liderado está fazendo home office ou se ele trabalha mesmo em ambiente remoto, o que que vai acontecer? Ele vai começar a ficar desanimado, porque ele fala: "Cara, eu estou fazendo o meu trabalho, né, eu determinei a gente determinou, acordou um prazo, e eu estou cumprindo o que eu tenho que cumprir dentro do prazo. E eu realmente quero fazer isso dar certo, eu quero conquistar essa meta que foi estabelecida e tal. Mas essa pressão constante está me gerando desânimo, ou seja, ao invés da resposta ser positiva, gera uma sensação de desconfiança, né. O líder passa essa desconfiança para o liderado e ele começa a pensar que ele não é bom o suficiente, que ele não é capaz de alcançar aquelas metas, enfim, gera-se um efeito totalmente contrário ao que se deveria, né. E como que a gente cria, então, motivação nas equipes? Bom, com certeza existem várias formas, tá? Eu vou falar dentro da minha experiência, como que eu entendo que isso funciona, como que eu vejo que isso funciona de acordo com as pessoas que eu já, acompanhei. As pessoas precisam saber o que é recompensa para elas. O líder precisa conversar individualmente com os seus liderados e entender quais são as recompensas para cada liderado. Cada um vai reagir de forma diferente a um determinado estímulo. Alguns precisam de mais proximidade, outros precisam de maior espaço e distanciamento. Alguns você vai colocar a meta e vai colocar isso num determinado aplicativo, com um alarme, seja lá o que for, e a pessoa vai cumprir sem que você precise ficar, cobrando. Outras não. Outras talvez não tenham tanta familiaridade com essa organização via aplicativo, vão precisar de um treinamento, ou seja, olha, enquanto você não está conseguindo responder instantaneamente, então de vez em quando eu vou te lembrar, tá? Como que você acha que é mais eficiente, assim ou assado? E o próprio liderado encontrar um propósito, um significado em cada desafio que ele vai vencer.
né? Em cada meta que ele tenha que alcançar, cada prazo que ele tenha que atender. E tem que fazer sentido para ele. E muitas vezes isso está diretamente relacionado a uma visão compartilhada do líder com a equipe. Então, vamos dizer que vocês tenham lá determinadas metas a serem alcançadas, e essas metas, elas precisam estar alinhadas tanto com o propósito e os objetivos do negócio, quanto com o propósito e os objetivos profissionais de cada um dos liderados e do próprio líder, né? Então, se você é líder, você precisa ter clareza de para onde você está indo profissionalmente e quais são as recompensas que você espera do seu trabalho, no seu dia a dia. Como você verdadeiramente sente que você contribui para que essas metas individuais sejam alcançadas e para que essas metas do grupo sejam alcançadas, né? Para sentir que você realmente faz parte do alcance desses objetivos do negócio. E cada liderado tem que ser treinado, tem que ser acompanhado pelo líder com esse objetivo, com o objetivo de que cada um saiba quais são os seus propósitos individuais no trabalho, na profissão, quais são os seus objetivos naquele período, como aqueles objetivos profissionais, eles se conectam com os objetivos da empresa, né, para tudo isso ir desenhando um contexto que faz sentido para aquela pessoa trabalhar naquilo, mesmo os dias que ela está mais cansada, que às vezes ela teve um mal entendimento com alguém, ou do trabalho, ou de fora do trabalho, da família, ou tem alguém doente na família. Existem inúmeras razões para que a gente não esteja 100% no trabalho, né? E na vida. Então, a ideia é que você consiga, você como líder, fazer esse exercício com você. Então, qual a recompensa de vencer esse desafio? Quando que eu vou receber essa recompensa? É certo que eu vou receber? Existe dúvida? Se existe dúvida que eu vou receber essa recompensa, como que eu posso minimizar o risco de que essa recompensa não chegue, né? Então, eu coloquei aqui uma meta X, ou aumentamos a meta do mês passado para esse, e está todo mundo meio inseguro em relação ao alcance das metas. O que que o grupo todo sugere fazer para que seja possível alcançar aquela meta maior, né? Como que cada pessoa contribui com a sua visão, com a sua perspectiva, com a sua experiência, com o seu know-how, né? Então, isso tudo faz com que o grupo consiga juntos encontrar motivação para alcançar as metas individuais e alcançar as metas do grupo. Bom, essa é uma forma de ver, é uma forma de refletir sobre isso, e claro, tenho certeza que existem outras maneiras, mas se você conseguir fazer essa reflexão inicial, né, de ter clareza sobre essas recompensas, visualizar essas recompensas é uma maneira de ativar a dopamina, que está diretamente relacionada à sua motivação. E se você consegue fazer isso todos os dias, então eu acordo pela manhã, tal, tomo café, me arrumo, vou trabalhar em casa ou fora de casa, não importa. Eu aproveito esses instantes da manhã para visualizar o que eu quero alcançar naquele dia. Quais são as recompensas que eu tenho clareza que eu preciso e que eu quero alcançar naquele dia com o meu trabalho. Visualiza isso mentalmente e reforça isso. À medida que você visualiza, o seu corpo começa a antecipar a dopamina necessária para que você tenha motivação para vencer os desafios daquele dia, tá? E quando tá assim, acabado, dormiu mal, às vezes o filho não dormiu à noite, tem alguém doente, você tá super cansado, tá dias às vezes dormindo pouco, o que que dá para fazer diante disso? Parar de pensar. Parar de pensar em que sentido? Eliminar o overthinking. Então, quanto menos você pensar, melhor. Ou seja, vá direto para a ação. Começa a fazer. Mas eu não sei nem bem direito o que tem que fazer. Vai buscando as informações, fala com um colega,
pega, revê as metas, faz alguma coisa, algo que seja realmente, ação, e não só o pensamento do como eu vou fazer, como eu vou sair dessa inércia, como o que que eu preciso fazer, deixa eu fazer a lista das tarefas. Não, sai fazendo, porque existe também uma comprovação de que à medida que você começa a fazer alguma coisa, o seu corpo e o seu cérebro se engaja naquela tarefa e logo o seu nível de dopamina começa a subir, aumentando a sua motivação. Então, se isso acontece, significa que o overthinking, que é o pensar demais para sair fazendo, é muito prejudicial, né, para que você esteja motivado no dia a dia para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, até para lavar a louça. Não pensa demais, começa a fazer. Então é isso, essas são as reflexões iniciais relativas à motivação pessoal no trabalho, né, e a motivação, da equipe. E se tiver algum insight, quiser compartilhar comigo, coloca aqui nos comentários. Vou adorar saber. Um abraço.